Por causa de Jesus, maravilhas se manifestam em João Batista e também em nossas vidas. Assim quero intitular o dia de hoje. Porque simplesmente falar solenidade de São João Batista é pouco. Não que é pouco o que acontece, pouco a nossa contribuição. Mas repito, pelos méritos de Jesus, maravilhas acontecem na vida de João Batista e em nossas vidas. Filhos, não é demais dizer que no calendário seria amanhã. Mas por que amanhã é a solenidade do Cristo? Solenidade do Sagrado Coração de Jesus se transpõe para hoje, sendo que sábado é Imaculado Coração de Maria. Isso já nos faz refletir algo. Falei no rádio, repito aqui, que é importante nós, católicos, sabermos um ponto de vista litúrgico que tem por fundamento a própria teologia, o grau da importância das festas. Em poucas palavras explico. Assim é. Existe as memórias facultativas. Memória facultativa é para um santo de menor proeminência, menor conhecimento. E são facultativas para que cada paróquia, cada pároco, na verdade, veja se celebra ou não. Segundo grau, um pouco mais significativo, são as memórias obrigatórias. São santos mais conhecidos, mais populares, de maior destaque. Acima das memórias, vem as festas. E estas festas são, tanto quanto a memória obrigatória, são celebradas com o canto do glória. Acima das festas vem as solenidades, hoje, que é o grau maior de todas as festas, onde se, além do glória, temos o creio, duas leituras. Assim a igreja celebra os seus santos e as festas em torno do Cristo e de Nossa Senhora. Mas veja, amanhã é uma solenidade, mas quem é mais importante, Cristo ou São João Batista? Cristo. Então muda-se o santo, mantém-se a festa cristocêntrica. Importante, gosto dessas catequeses, porque às vezes a gente não sabe como é que funciona. E a gente precisa fazer uma alfabetização bíblica e uma alfabetização litúrgica. Hoje nós celebramos um santo, e são poucos, que se celebra duas vezes: o seu nascimento e sua morte. Hoje celebramos a natividade de São João Batista. No tempo oportuno, celebraremos o martírio de São João Batista. Hoje, branco ou dourado, no martírio vermelho, quando ele foi decapitado. Mas lembra como eu comecei o sermão? Pelos méritos de Cristo, por causa de Jesus, maravilhas acontecem em João Batista, em nossas vidas. Assim, se nós olharmos para a vida, o nascimento de São João Batista, sempre pelos méritos do Cristo, uma mulher era idosa, uma mulher
chamada Isabel, era estéril, casada com Zacarias, um sacerdote. Era um estéril. Para um sacerdote, no tempo, era algo inadmissível, porque você tem que entender que esterilidade, não ter filhos, era entendido no seu tempo como um castigo de Deus, ou no mínimo, o que este casal está fazendo de errado, ou alguém dos seus antepassados fez, que essa mulher é seca, estéril, não é abençoada com filho. Podiam não falar muito, geralmente falavam, mas pensavam. Portanto, era um casal que certamente muito rezava, pedindo a graça de ter um filho. Suplicavam, rezavam, jejuavam. Na própria função de de Zacarias, isso era algo comprometedor com o seu sacerdócio. E veja, por causa do Cristo, por causa de Jesus, um arcanjo aparece a Zacarias. Ele estava fazendo o seu serviço sorteado, porque havia muitos sacerdotes. Muitos sacerdotes passavam a vida inteira sem ter o privilégio de entrar no Santo dos Santos, porque é algo de sorteio, e nem todos na vida tiveram essa oportunidade. Zacarias o foi, ação de Deus. Zacarias estava no Santo dos Santos, e o anjo lhe aparece, já dentro do mistério do Cristo, e diz: Isabel, tua esposa está grávida. É impressionante na vida, nesse começo do nascimento, perceber a tensão entre o plano de Deus e a receptividade humana. Veja, Zacarias desejava um filho, rezava por um filho, e quando a graça lhe chega, ele duvida. Não é muito o que acontece comigo e com você? Não é muito disso que acontece como fruto das nossas orações? A gente pede, suplica, e depois desacredita, como se Deus não escutasse nossas orações, como se Deus não estivesse atento às nossas preces. Não por acaso nosso Senhor disse: tem que rezar com insistência, tem que rezar sempre, e não desistir. No outro texto, enquanto a graça não nos vem. Zacarias desacreditou, e como uma forma dele repensar a sua fé, ele ficou mudo. É impressionante, meus irmãos, este ponto, este elo, está muito ligado ao Cristo. Isabel fica grávida. E quem é esse menino? Nós teremos a resposta de quem é esse menino. Um homem cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, quando Maria foi visitá-la, e quando a saudação chegou ao seu ouvido, ela ficou plena do Espírito Santo, e a criança estremeceu no seu ventre. Ora, se Isabel ficou cheia do Espírito, o menino também estava cheio do Espírito.
foi o primeiro que identificou aquilo que os olhos não viam, ele sentiu pelo Espírito Santo: o Messias chegou. Perceba como as maravilhas de Deus, de uma gravidez, fim de uma esterilidade, resposta a uma oração, é isso que o Senhor faz. Quando o Senhor entra na vida, quando Jesus entra na história, tudo se transforma. Eu vejo por essa perspectiva. Isabel, plena do Espírito Santo, o menino estremecendo no ventre. Meus irmãos, e diz o texto de hoje, algo impressionante: os vizinhos, perceba como vai crescendo, os vizinhos, os parentes, quando ouviam dizer que Isabel estava grávida, eles falavam como o Senhor foi misericordioso com Isabel, e alegravam-se com ela. A presença de Deus contagia, a ação de Deus irradia, vai além da pessoa, é contagiante. Se existe luz, a luz brilha. Se existe Deus, o bem se manifesta. Se existe Cristo, o mal se transforma. Compreenda isso. Uma mulher, um homem, parentes, vizinhos, e é crescente a graça de Deus. Mas não para aí. Onde Deus põe a mão, milagres acontecem. Onde Deus se manifesta, a graça acontece. Desertos se tornam jardins, aridez se torna em oásis, tristeza se transforma em alegria, desalento se transforma em esperança. Então nós temos que pedir: Senhor, eu quero entrar neste plano, eu quero entrar nos teus desígnios, eu confio. É claro que não é tão simples. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Jesus também foi circuncidado. Tradição, e eles cumpriram. E naquele momento, até hoje menos, tenho medo de alguns nomes que as pessoas escolhem, né? Deveriam ser um pouco mais cautelosos. Já foi pior, mas às vezes, pelo amor de Deus, escolha bem. Mas há poucos anos atrás, o primeiro filho, mesmo não sendo primogênito, o primeiro filho homem tinha o nome do pai. Não era isso? É ou não é? Não estou falando besteira. Tradição, não diferente aqui. Vem talvez dali. Mas quando Deus está agindo, Jesus não teve o nome de José, Yeshua, tem outro significado. Queriam colocar o nome do pai Zacarias. Você vai perguntar: por que Zacarias concordou? Porque ele não gostava do seu nome? Por que Zacarias aceitou que fosse João? Porque sendo Zacarias, seria a continuidade do Antigo Testamento. Sendo Zacarias o nome desse menino,
seria valorizar o seu esforço, mas ele nasceu pela graça de Deus, ele nasceu por uma intervenção divina, ele nasceu como um milagre. Então Zacarias rapidamente entende: este foi o pedido, João é seu nome. É algo novo que está surgindo. Aqui não é minha ação, não é o meu sacerdócio, não é o tronco do Antigo Testamento, é o novo. Uma mudança até no nome, uma mudança nesta escolha. E quando Zacarias publicamente, através da tabuinha, disse João é seu nome, e reconhece que o arcanjo Gabriel, o que revelado foi, se cumpriu, a boca se abre, a língua se solta, não para falar mais do que é o Antigo Testamento, mas a partir daqui começa o zero da história, o Messias encarnado. A partir de agora se começa o reino de Deus, um novo povo, João. Onde Deus põe a mão, e é isso que precisamos pedir sempre, as maravilhas de Deus acontecem. Em João foi assim, nasceu de uma promessa, nasceu com uma missão, e a sua missão era clara: preparar o caminho do Senhor. É impressionante, meus irmãos, porque ele entendeu muito isso, quando ele disse naquele dia: que eu desapareça e o Cristo apareça em mim. João viveu a sua missão, quando claramente ele disse: eu não sou digno de nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João se colocou no plano de Deus, ele não era o centro, ele entendia que o centro era Cristo. Quando no batismo, tu me pedes para ser batizado, mas eu que deveria ser batizado por ti. Será que não é essa atitude que hoje nós somos chamados a aprender de São João Batista? Em tudo estarmos a serviço de Deus, não numa dimensão negativa da palavra obediência, subserviência, negação. Deus não aniquila a nossa vontade, Deus não aniquila o nosso brilho. Se tem brilho, brilhe, mas o teu brilho vem de Deus. Se tem dons, use-os, mas os dons vêm de Deus. Você tem algo a construir no mundo, faça-o, que Deus te favorece. Meus irmãos, isso é tão lindo, tão forte. Nós temos uma visão equivocada, como se Deus aniquilasse a consciência, tirasse o nosso brilho, aniquilasse nossa vontade. Não, Deus nunca faz isso. Quanto mais talentos colocados a serviço, multiplicados virão tais talentos. Essa é a mentalidade de Deus. Brilhe, ilumine, faça, evangelize, se ponha com todos os dons que você tem, mas que em tudo isso o Cristo apareça, o Cristo seja Cristo. Eu vejo hoje em São João Batista um ensinamento importantíssimo para nós.
importantíssimo em tudo que fazemos como igreja, como comunidade, como liderança, seja onde for a pastoral da criança, pastoral da liturgia, pastoral da solidariedade, pastoral da comunicação, seja onde for, seja como um excelente, primoso advogado, maravilhoso dentista, espetacular médico, excelente cantor, excelente mãe, maravilhoso pai. Deus não te diminui, Deus te faz crescer. Onde a mão de Deus vem, a porção redobrada da bênção chega. Filhos, esse menino crescia, se fortalecia em espírito. Quase sempre quando eu faço uma dedicatória de um livro infantil, da primeira Bíblia, etc., eu sempre escrevo, geralmente quando eu consigo, eu escrevo lá: Rafaela, que você cresça em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Geralmente escrevo isso, porque é isso que Deus quer. Essa mesma frase Lucas coloca em Jesus Cristo. Ele descia para Nazaré e era submisso aos pais, crescia, amadurecia em graça diante de Deus e dos homens. Filho, Deus quer que eu e você cresçamos. Padre, não dá mais para crescer só se for dos lados. Não é isso. A estatura de Jesus Cristo, estatura, Paulo vai dizer, crescer em sabedoria e graça, porque onde a mão de Deus vem, maravilhas acontecem. Hoje é quinta eucarística, e este homem viu no ventre da mãe o que os olhos não enxergavam. Não podia falar, estremeceu. Não podia apontar, mas fez o mundo saber. No ventre de Isabel chegou o Messias. Mas quando cresceu em espírito e verdade, tendo voz, atitude, gestos, foi este que apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus, e João no capítulo 6, faz todo o discurso do pão da vida, e chega a dizer: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. E muitos foram embora: esta é minha carne. E Jesus chega para os apóstolos e diz: querem ir? O primeiro que identificou o Cristo eucarístico foi João Batista. Celebrá-lo numa quinta-feira é não esquecer que foi ele que com seu corpo e sua voz foi o primeiro a identificar o que eu e você vemos em cada missa: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meus irmãos, hoje nós somos chamados a olhar para este homem. Nasceu pela graça de Deus, cresceu no Espírito de Deus, e tudo fez para identificar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, que nós em nossa vida aprendamos deste homem. Toquei em alguns pontos para que você mude a sua própria visão de Deus.
acreditando: Deus precisa de você. Deus precisa de você. Assim como antes de Jesus, Deus precisou de um profeta para preparar o caminho do Senhor. Nós hoje somos João Batista para, nas nossas vidas, apontar para Jesus, para as pessoas que convivem, para conduzir a família a Jesus Cristo, para não deixar o mundo esquecer que se Ele veio na primeira vinda, Ele vem a segunda. Então nós vivemos o espírito de São João Batista, preparar o retorno do Cristo.